Já ouviu falar do costume budista de colocar sal nos sapatos? E você sabe exatamente para que serve essa antiga prática, que tem suas origens na sabedoria da medicina budista e oriental? O sal é conhecido por seus inúmeros usos, não apenas na culinária. Você provavelmente já tentou vários, graças às sugestões dos mais velhos na cozinha. É um aliado formidável. E de acordo com as pesquisas mais recentes, não é o pior culpado por aumentar a pressão arterial. E seus usos não terminam aqui. O sal é, de fato, um ingrediente precioso até na limpeza doméstica, porque ajuda a limpar e purificar. Além disso, na forma de solução salina, é um poderoso desinfetante para feridas e abrasões na pele, sem mencionar seus usos como esfoliante, remédio anti-caspa, sal de banho, e poderíamos continuar para sempre. Mas poucas pessoas sabem que, para os budistas, colocar sal nos sapatos tem um significado muito importante, tanto a nível espiritual quanto médico. E veremos isso na história Zen, que você ouvirá em breve, onde descobrirá 5 razões pelas quais você também deve tentar colocar sal nos seus sapatos. Portanto, fique até o fim, porque o que revelaremos nos últimos minutos do vídeo vai te impactar profundamente, deixando você sem palavras. No coração de um vale, cercado pela aura mística das montanhas japonesas, havia um antigo mosteiro budista, guardião de uma sabedoria milenar e um lugar de refúgio para aqueles que buscavam a paz interior. Nesse lugar, onde o tempo parecia ter parado, vivia o idoso e venerado monge Moto, cuja sabedoria e profundo entendimento dos caminhos do budismo e da medicina oriental brilhavam como a luz de uma vela na noite. Uma manhã, enquanto os raios dourados do sol filtravam pelas ramificações das árvores, Makoto reuniu seus discípulos no claustro do mosteiro para uma das suas habituais lições. Com uma expressão serena, ele os convidou a sentar em círculo ao seu redor e começou a falar em uma voz quente e tranquilizadora. Cada passo que damos no caminho da vida é uma jornada sagrada, começou o monge. Um caminho que nos leva ao conhecimento de nós mesmos e do universo que nos rodeia. E assim, como quando enfrentamos uma jornada longa e cansativa, é necessário nos prepararmos adequadamente. Também em nossa existência terrena, devemos estar prontos para enfrentar os desafios que nos aguardam. Os discípulos ouviram encantados pelas palavras de seu mestre. E quando Makoto mencionou o antigo costume de colocar sal nos sapatos, suas mentes se abriram para a maravilha de uma tradição tão antiga quanto misteriosa. Essa prática, continuou Makoto, tem raízes que remontam ao passado mais remoto, quando nossos ancestrais caminhavam por terras selvagens e inóspitas. Naqueles tempos distantes, o sal não era apenas um condimento para enriquecer os alimentos, mas uma mercadoria preciosa, um símbolo de pureza e proteção. O monge idoso fez uma pausa, deixando que as palavras se assentassem como areia delicada nas mentes de seus discípulos, e então continuou. Agora vou explicar a vocês as 5 principais razões pelas quais a prática de colocar sal nos sapatos é tão significativa e importante para o nosso caminho espiritual e para a nossa saúde em geral. Primeiro, disse Makoto, o sal tem o poder de absorver a umidade, assim como o Buda absorveu o sofrimento do mundo. Quando colocamos sal em nossos sapatos, ele nos ajuda a manter nossos passos leves e ágeis. Na prática budista, a umidade é frequentemente associada ao peso das preocupações e sofrimentos que carregamos ao longo do caminho da vida, assim como o peso da água enchendo nossos sapatos na chuva, desacelera e pesa nosso passo. Assim, as preocupações e tensões da mente podem dificultar nosso progresso em direção à paz interior e à iluminação. Colocar sal nos sapatos simboliza o desejo de se libertar desse fardo, de deixar as preocupações e manter a leveza do espírito, apesar dos desafios encontrados ao longo do caminho. O sal age como um absorvente dessas preocupações, permitindo que nossos passos permaneçam leves e ágeis, enquanto prosseguimos em nossa busca pela paz interior
e sabedoria. Para realçar o significado deste aspecto, Makoto contou-lhes a história de um velho pescador que, durante uma tempestade, salvou seu barco de se quebrar graças a um saco de sal que ele havia jogado no convés para absorver a água. A segunda razão para colocar sal nos sapatos, continuou Makoto, é que o sal tem propriedades purificadoras. Ao assimilar impurezas, o sal purifica nosso caminho, livrando-o de influências prejudiciais e obstáculos espirituais. Colocar sal em nossos sapatos, portanto, é uma maneira de proteger nossa mente e espírito das ilusões e tentações do mundo exterior. Para explicar melhor essa ideia, o monge compartilhou com seus discípulos a história de um viajante que, durante sua jornada, encontrou um rio infestado de espíritos malignos. Graças ao sal em seus sapatos, ele conseguiu atravessar o rio ileso, protegendo sua mente e espírito de influências negativas. A terceira razão, continuou Makoto, é que o sal nos ajuda a manter o equilíbrio. Assim como as montanhas que nos cercam são símbolos de estabilidade e força. Colocar sal em nossos sapatos também nos ajuda a enraizar-nos na terra e a permanecer firmes diante das tempestades da vida. As montanhas ao redor do mosteiro representam a imagem de estabilidade e força, disse o monge. Assim como essas formações rochosas imponentes permanecem firmes mesmo diante das tempestades mais violentas, também nós devemos aprender a manter nossa estabilidade interior ao enfrentarmos os desafios da vida. E colocar sal em nossos sapatos simboliza esse equilíbrio. O sal, de fato, atua como uma âncora para nossos passos, estabilizando-os e prevenindo quedas indesejadas ao longo de nosso caminho. Quando caminhamos com sapatos salgados, nos sentimos mais sólidos e enraizados no chão, como se tivéssemos uma conexão profunda com a própria terra. Esse equilíbrio não afeta apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. Portanto, seguir essa prática é um convite para encontrar o equilíbrio certo entre as diferentes dimensões da nossa existência, entre trabalho e descanso, entre ação e contemplação, entre alegria e tristeza, entre o bem e o mal. Quando conseguimos manter esse equilíbrio, podemos enfrentar os desafios da vida com serenidade e determinação, sem sermos abalados pelos altos e baixos que encontramos ao longo do caminho espiritual. Para tornar o conceito mais claro, Makoto contou-lhes a história de um jovem monge que, durante uma meditação nas margens de um riacho tempestuoso nas montanhas, encontrou o equilíbrio perfeito, graças ao sal que carregava consigo. À medida que os discípulos ficavam cada vez mais envolvidos com as histórias de seu guia espiritual, Makoto continuou com a quarta razão. O sal também tem propriedades curativas, disse ele. Na medicina oriental, de fato, o sal é considerado um remédio natural para aliviar dores e tensões. Colocar sal nos sapatos pode aliviar não apenas os desconfortos físicos, mas também os mentais que encontramos ao longo do nosso caminho espiritual. Para demonstrar essa ideia, o monge compartilhou com seus discípulos a história de um agricultor que, sofrendo de uma ferida aberta no pé, encontrou alívio ao imergir o pé em uma solução salina. Continuando com a quinta razão, Makoto falou sobre como colocar sal nos sapatos é um gesto de gratidão. O sal é um presente precioso da terra e usá-lo conscientemente nos lembra de sermos gratos por tudo o que a vida nos oferece, tanto as alegrias quanto os desafios, disse o mestre. Os discípulos ouviram as palavras de Makoto com profunda reverência, compreendendo a sabedoria por trás daquele gesto aparentemente simples. Mas o monge ainda não tinha terminado. Olhando diretamente nos olhos de seus discípulos, ele acrescentou: Meus queridos, há uma razão ligada a essa prática que eu quis deixar por último, devido à sua importância. Colocar sal nos sapatos é um rito de passagem que nos conecta às gerações passadas e a todas as pessoas que caminharam nesta terra antes de nós. Cada grão de sal representa suas histórias, seus desafios e suas vitórias. Quando o colocamos em nossos sapatos, nos unimos a um vínculo eterno de sabedoria
e resiliência que atravessa o tempo e o espaço, transmitindo seu espírito e força em nossos passos. Diante dessa revelação, os discípulos ficaram sem palavras, contemplando a profundidade desse gesto aparentemente simples. Eles entenderam que para Makoto, sal e sapatos não eram apenas uma prática antiga ou um símbolo de proteção e purificação, mas uma conexão com a própria humanidade e todas as vidas que passaram antes deles. Se você gostou desse vídeo, por favor considere se inscrever em nosso canal Sabedoria Vital, para continuarmos evoluindo juntos. Te desejo uma semana iluminada e nos vemos em breve.